Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos abundantemente neste dia bonito que Deus nos dá. Que a graça soberana do Senhor esteja sobre a sua vida abundantemente, transbordantemente, para que o dia de hoje seja um dia cheio da presença do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar na nossa ETM, Escola de Treinamento para Missões, o livro de Hebreus. A palavra, a meditação, o ensino sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro simplesmente espetacular. Nós não sabemos o autor do livro de Hebreus. Alguns afirmam que é Apolo, outros afirmam que é Timóteo e outros estudiosos afirmam que é o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo. De fato, a linguagem refinada e profunda, sobretudo a lógica que nós encontramos no livro de Hebreus, combina bastante com as cartas do apóstolo Paulo. Mas não há documentos, históricos que comprovem a autoria de Hebreus. Portanto, sabemos que o livro foi destinado à comunidade dos novos crentes hebreus, da comunidade judaica que estava ingressando na igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na semana passada, nós observamos o capítulo 1 sobre a divindade de Jesus. E foi uma aula muito especial, porque pudemos mostrar aos irmãos que Jesus é superior aos anjos, não é anjo, não é homem somente, mas é homem-Deus, ou Deus-homem. Glória a Deus. E mostramos que a encarnação de Jesus é absolutamente algo cheio do esplendor da vontade de Deus e o seu amor para com os seres humanos. Hoje, no capítulo 2, o tema de hoje, neste capítulo 2, é Cristo, o sumo sacerdote. Semana passada foi Cristo o centro da nossa fé. Hoje, Cristo o sumo sacerdote. Sumo sacerdote quer dizer o sacerdote mais alto, o maior de todos os sacerdotes. Glória a Deus, não é? Então nós vamos começar a leitura no capítulo 2, vai aparecer na tela do irmão, está escrito assim, palavra santa do Senhor. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É o conselho inicial do autor de Hebreus, diante de tudo que nós tínhamos visto já no capítulo 1. Então ele está dizendo, olha, diante de tudo que já foi dito até aqui, sendo Cristo o centro de nossa fé, nós temos que observar, atentar com mais diligência possível para as coisas que nós já temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Aqui é não desviar dos fundamentos da fé, das verdades que compõem a fé cristã. E na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, no ano de 2021 que estamos, nós observamos que esse tem sido um dos ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo na face da terra. Fazer com que as pessoas não crentes e até crentes se afastem completamente das verdades fundamentais do Evangelho. Esse ataque é feroz, é filosófico, é teológico, é doutrinário, é cultural, não é? É social e é ideológico. As ideologias presentes no mundo atual, agindo, operando, estão corroendo a mente das pessoas e estão criando um bloqueio na mente e no coração das pessoas para que elas, que já conhecem algumas verdades fundamentais do cristianismo e da fé cristã, elas abandonem essa verdade. E aos milhares não cheguem à verdade. Então aqui o autor de Hebreus, com muita precisão, ele está dizendo para que não desviemos da verdade. Isso é um desafio muito
muito grande, muito presente no mundo atual. Verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Agora ele vai começar um bloco de argumentação, dizendo o seguinte: os anjos permaneceram firmes na palavra, e toda transgressão que os anjos cometeram recebeu justa retribuição. Obviamente, uma alusão aos anjos caídos, não é? Como nós escaparemos, ou seja, de sermos castigados, retribuídos, não é? De sermos retribuídos, se não atentarmos para uma grande salvação, a tão grande salvação que está sendo anunciada para nós. Aqui a questão é, e a salvação anunciada é uma salvação que merece toda a atenção da raça humana. Então, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, a retribuição disto vai ser a condenação eterna. Então, aqui é uma alusão aos que ouvem o Evangelho e não creem no Senhor Jesus. Alguns acham que aqui é uma alusão àqueles que já creem no Senhor e abandonam, porque a leitura inicial, não é, sem a profundidade, pode até dar essa impressão. Mas, na verdade, o autor está dizendo que, se nós não prestarmos atenção, nós, aqui, seria aqueles não crentes, não prestar atenção na única oferta de salvação, e essa tão grande salvação, então haverá uma retribuição. Porque os anjos que tinham firme a palavra, que não prestaram atenção, não deram atenção, foram condenados, não é? Que são os anjos caídos. Então ele diz um termo forte, né? Ele diz: como escaparemos nós? Em outras palavras, como escapará alguém que depois de ouvir o Evangelho, rejeita? Não tem como escapar, né? Hoje nosso irmão Hélito aqui, nossa equipe tá de um exército de um homem só, né? O irmão Hélito, que em 15 minutos organizou todos os equipamentos, né? Glória a Deus. Aliás, hoje nós estamos aqui no estúdio 0. Foi aqui que começaram todas as coisas, né? Então veja bem, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, quem foram os primeiros que a ouviram? Os discípulos. Então, o primeiro anúncio da salvação, obviamente, veio pelo próprio Senhor, nosso Salvador. A primeira comunidade que ouviu foram os discípulos, né? Eles confirmaram porque ouviram. Testificando Deus também com eles por sinais. Então, as palavras do nosso Senhor a respeito da salvação não foram palavras filosóficas, não foram palavras éticas, não foram palavras de sabedoria, foram palavras confirmadas pelo sobrenatural. E aqui está uma diferença entre o cristianismo e a ética puramente simples. Platão ensinou ética, não é? Sócrates era um sábio, né? Confúcio tem um sistema de ética que é admirável, mas nenhum dos ensinos dos filósofos e dos éticos, não é? E de todos os pensadores, nenhum dos ensinos foi e são comprovados por sinais divinos. Os sinais divinos, eles confirmaram que a palavra e a oferta de salvação que Jesus ofereceu ao mundo é divina, veio de Deus. Isso significa digna de todo crédito. Sinais, milagres,
e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Aí é a pergunta, né? Quer dizer, como escaparemos nós se temos Jesus que anunciou em primeiro lugar, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus tornado carne, os discípulos que ouviram, creram e transformaram suas vidas. Depois, sinais, milagres, dons do Espírito Santo distribuídos e maravilhas. Quer dizer, um conjunto, um pacote de intervenções divinas do céu, sobrenatural, sobre a palavra da salvação. Tudo para fazer o homem não duvidar. De modo que o autor de Hebreus está perguntando, diante de tudo isto, quem escapará? Quem escapará se não atentar diligentemente para a salvação oferecida? Mas é importante aqui reforçar com todos os irmãos que uma leitura rápida, sem profundidade, dará a impressão de que ele está dizendo para crentes. Como escaparão os crentes que depois de terem sido salvos não atentarem para essa salvação? Desleixarem, não terem zelo, mas não é, meus irmãos. Por isso que muitos, irmão Wellington, tomam o livro de Hebreus como prova teológica e doutrinária que o crente perde a salvação. Porque não lendo com profundidade e não lendo, utilizando-se do contexto, não é que é super importante para compreender a mensagem do livro, por obra também do Espírito Santo, acaba tendo essa conclusão. Mas é uma conclusão que vem de uma premissa errada. Uma premissa errada leva a uma conclusão errada. Então aqui está dizendo, olha, uma vez que a salvação de Deus, não é, foi anunciada aos homens pelo Filho, confirmada pelos discípulos, ministrada divinamente por dons, maravilhas, sinais, quem ouvir e não atentar, não atender, realmente vai haver uma retribuição eterna, que é a condenação. O que aconteceu, no exemplo que ele está dando com os anjos que caíram, porque os anjos viram a firmeza da palavra e mesmo assim resolveram ir atrás de Satanás, né? Por isso que a Bíblia fala que os anjos caídos foram atrás do comércio de Satanás, né? E esse termo é interessante, comércio. Comércio foi o que Satanás fez com os anjos. Ele vendeu uma mentira. Interessante que essa palavra comércio, a origem dela é engano. Comércio é engano. Que coisa, né? Claro que tem os comerciantes que são honestos no preço, no produto, na entrega e tudo mais. Mas uma boa parte tem algum enganozinho no meio. É uma atividade que envolve o encobrimento da verdade. E isso foi o que aconteceu quando Satanás discursou certamente, né, para os anjos e ele fez o seu comércio, o comércio da mentira. E os anjos, uma terça parte, aderiram, compraram a ideia de Satanás, né? E aqui o exemplo é esse, que esses anjos, tendo visto a firmeza da palavra que estava no céu, aliás, vendo a própria palavra, que é o Logos, né? Eles, o que aconteceram? Não atentaram, não deram ouvidos. Então o autor de Hebreus está dizendo, o perigo disto acontecer com o ser humano é real. É real. É real. Verso 4. Continuando, né? Testificando também Deus, 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ah, que versículo poderoso. Dá meia hora aqui só nesse versículo. É maravilhoso. Eu vou compartilhando com os irmãos porque é maravilhoso. O autor está dizendo assim, olha, não foi
o mundo futuro, quer dizer, a eternidade, a entrada na eternidade, o fato do homem entrar na eternidade, que aqui está dito como mundo futuro, não foi sujeito aos anjos. Ou seja, não foi dado ao anjo trazer para a terra o mundo futuro, mas foi dado a Cristo. E aqui o autor vai voltar um pouquinho no capítulo 1 para mostrar que Cristo é superior aos anjos. Então, a mensagem gloriosa de que o mundo futuro, que é a vida eterna, os céus dos céus, o mundo vindouro, pudesse ser desfrutado pelos homens, esta mensagem não foi dada aos anjos. Ela foi dada a Cristo. Quer dizer, a maior de todas as mensagens, a maior de todas as bênçãos, não foi sujeita aos anjos, mas sujeita a Cristo. Por isso, a conclusão do autor é que Cristo é superior aos anjos, né? Lógica pura, né? Lógica pura, simples, né? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Teologia pura, profunda e desafiadora. E o que diz aqui? Porque aqui parece um contra-argumento para dizer, não, mas Cristo é assim como os anjos, porque ele é homem, e homem é menor do que os anjos. Mas aqui está escrito por quê. Ele foi feito pouco menor do que os anjos, não é? E de glória e honra foi coroado e constituído sobre as obras de tuas mãos, as mãos de Deus, porque por causa da encarnação. Mas ele sendo Deus encarnado, Deus homem, homem Deus, não é? Verdadeiramente é maior do que os anjos. Ele se tornou menor do que os anjos porque aceitou a encarnação. E a encarnação é uma categoria de seres menores do que os anjos. O homem é menor do que o anjo. É menor do que o anjo. Porém, mais importante do que os anjos, mas é menor na criação. E quando o Senhor Deus, o Verbo, se tornou carne, Cristo, não é? Tornou-se carne, então isso o colocou numa posição inferior aos anjos no sentido de ser um homem. Mas veja o que o próprio texto diz: a este homem foi dado a glória e coroado de honra e foi constituído sobre todas as obras da criação. Glória a Deus. Amém. Poderoso demais, não é? Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então aqui o argumento lindo, né? Então, Cristo recebeu a sujeição de todas as coisas criadas. Isto nunca foi dado aos anjos. Nenhum anjo tem a criação do universo sujeita à sua autoridade. Mas a Cristo, mesmo sendo homem, e por ser homem, não é que foi encarnado, quer dizer, por ser Deus encarnado, recebe a sujeição de todas as coisas. E aí vem uma partezinha B do versículo para poder dizer, ainda tudo vai ser consumado, porque não foi ainda tudo sujeitado a ele, né? Porque não foi tudo consumado, né? Que especial, né? Tudo perfeito, né, irmão Elito? Verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da encarnação, por causa da paixão da morte. Ah, outro detalhe. Por causa da encarnação e por causa da paixão da morte. Ou seja, o sofrimento da morte. Ora, nenhum anjo morre.
Então, o homem é inferior ao anjo porque é homem e porque morre. Sendo Jesus tornado homem, não é? Deus, o Verbo, se tornou carne, então ele se tornou menor do que os anjos, não é? Por causa da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A anjos não foi dado isto, e não poderia. Sabe por que não poderia? Porque seria injusto a salvação. Injusta. A nossa salvação, ela é uma peça jurídica de justiça. Então vamos explicar. Não foi o anjo que pecou, foi o homem quem pecou. Somente um homem podia pagar o preço para poder justificar o outro homem, o ser humano. Por aqui então diz, ele veio, provou a morte, para que pela morte pudesse livrar todos da morte. É uma peça jurídica de justiça. E se o irmão quer entender essa parte jurídica da justiça de Deus, por isso vem o termo justificados, não é? Porque foi feito justiça, não é? A respeito do pecado. É só o irmão ler o livro todo de Romanos. Quando ler Romanos, vai compreender plenamente. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, quer dizer, Jesus, mediante quem tudo existe, Jesus, vimos que lá no capítulo 1, tudo que foi criado pela força do seu poder e pela sua palavra, ele, Jesus, sustenta todas as coisas, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse, que coisa mais linda, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então é como se Deus pegasse Jesus, pelas aflições de Jesus, pela morte na cruz, ele foi consagrado, porque ofereceu a si mesmo como homem, ele foi consagrado como príncipe da nossa salvação. E aqui fala da salvação deles, porque aqui o diálogo, não é? A narração é como se fosse Deus falando, para ser o príncipe deles, né? Deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados. Quem é o que santifica? Deus. Quem são santificados? Nós, os homens. São todos de um. Oh, glória! Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Que coisa espetacular! Então aqui, o que consagra? Deus. O que santifica? Deus. E os que são santificados? Nós, homens, são todos um. Então Deus fez-se um conosco por causa do plano de salvação. Veja, por causa do quê? Por cuja causa. A salvação é a causa, o propósito, o alvo que Deus tinha no coração. E por causa desta causa, salvar a humanidade, ele se tornou um como nós, pela encarnação de Jesus. Por isso, o próprio Deus, que está encarnado em Cristo, não sente vergonha de nos chamar de irmãos. Que coisa espetacular! Veja quanto amor Deus tem por uma alma humana. A ponto, como diz em outra parte da Escritura, de ter deixado sua glória, tornado-se carne, habitar entre nós e nos chama de irmãos. Aqui é uma resposta para o diabo. Porque é como se aqui estivesse dizendo, lá no mundo espiritual, o diabo, criado como o maior de todos os anjos, o sinete dos anjos, tivesse dizendo, que vergonha! O Senhor Deus, sendo o que é, chamar essa espécie humana tão
finita, débil e fraca de irmãos, irmanar-se com eles. Sabe, irmão, aqui eu estou me lembrando inclusive de um filme que eu assisti, eu acho que é Os Vingadores, que aparece aquele personagem Loki, que se apresenta no meio de muita gente, faz todos se curvarem e diz: curvem-se, porque a vocês só restam aí isto mesmo, ralé, seres ralé, curvem-se, porque são insignificantes. Por isso que eu digo a todos que esses filmes não são de graça, tem método, tem ideologia, tem satanismo por trás, tem coisa do diabo em muitos desses filmes. Quem é que não consegue perceber que aquela cena representa o diabo humilhando os seres humanos? Não é verdade? Então, essa parte que diz que ele não se envergonhou de chamar aqueles a quem santifica, né, aqueles a quem salva, de irmãos. Então, é como se tivesse retumbante, como é que fala? Ecoando entre os seres angelicais caídos, que Deus não se envergonha, porque ama aqueles a quem ele santifica. Amados, eu digo aos irmãos que nós nunca vamos, por completo, compreender a profundidade do amor de Deus por uma alma. Nós não vamos compreender. Porque realmente a nossa finitude, a nossa pequenez e a nossa insignificância como seres humanos diante da grandeza de quem Deus é algo difícil de compreender, porque Ele nos ama. Mas Ele nos ama. Ele te ama. Ele me ama. E tornou-se carne para poder, inclusive, chamar a nós todos que cremos de irmãos, né? Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Deus falando, dizendo a Cristo: eu anunciarei o teu nome a meus irmãos. Mas também serve para dizer Cristo de Deus: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo: nós anunciaremos o grande nome de Deus aos nossos irmãos, porque ele, se tornando carne, chamou de irmãos. E outra vez: porém nele a minha confiança, e outra vez: eis-me aqui a mim e aos filhos de Deus que Deus me deu. E visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Amados, o diabo está derrotado, completamente derrotado. Ele está zanzando pelo mundo, colocando em prática o seu plano maligno de destruição da humanidade, só porque Deus permite, até que se cumpra todas as coisas. Mas ele já está derrotado. Ele é um fugitivo da justiça de Deus. Já foi julgado, condenado e vai ser preso. E não vai demorar muito. Portanto, o crente não tem que temer o diabo. Não tem que temer macumba. Não tem que temer oferenda. Não tem que temer maldição. Não tem que temer susto que o demônio quer dar. Não tem que temer os demônios. Porque quem lê essa escritura que estamos lendo hoje vai glorificar retumbantemente: o diabo está derrotado. Glória a Deus. E livraste, verso 15, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, todos aqueles que estavam com medo da morte eram escravos do diabo, né? Porque esse medo da morte
é a expressão do domínio que o diabo tem sobre a morte. Mas a Bíblia diz que pela morte de Cristo, esse domínio foi quebrado. E então, nem esse domínio o diabo tem mais. Porque, na verdade, ele não tornou os anjos, mas não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Não é? Que coisa incrível. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Está vendo a encarnação novamente? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Eita maravilha! Então veja que Jesus se tornou carne, por isso fala que não tomou a descendência, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, mais uma referência à encarnação de Jesus, a ele ser como nós. E agora vem o tema da lição, que é o sumo sacerdote, para que ele pudesse ser como nós, para compreender todas as fraquezas do homem em obedecer a Deus, em servir a Deus, em se livrar do pecado. Tornando-se homem, Jesus foi sujeito, se tornou sujeito a todas as coisas que eu e você e todos os seres humanos de todas as épocas estão sujeitos, ou seja, a fraqueza humana em obedecer a Deus para ser salvo, em obedecer os mandamentos para ser salvo, em se livrar do pecado. Querido de Deus, não há nenhuma chance de um ser humano se livrar do domínio do pecado se não for através de Jesus. Isso significa que o homem sem Cristo está completamente escravo do pecado. Ainda que seja uma boa pessoa, ainda que seja uma pessoa correta, ainda que seja uma pessoa ética, ele não tem poder contra o pecado. O pecado o domina e ele não consegue se livrar do pecado. Veja bem, meus irmãos, então, Jesus se tornou carne para poder ser intercessor daqueles que estão na carne, ou seja, os seres humanos. Não há para o ser humano, sem Cristo, nenhuma possibilidade dele se livrar do domínio do pecado. Gosto muito daquele hino do pastor Ademar de Campos, que diz: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Só o crente, só o homem que entregou sua vida a Cristo tem a condição de não ficar mais sobre o domínio do pecado. O pecado não pode dominar o crente, não pode te dominar, não pode me dominar. Ou seja, para o crente, toda a hora, qualquer momento que ele quiser sair do pecado, ele tem a força, o poder do Espírito Santo por causa da intercessão do nosso Senhor e da expiação dele. Ele é fiel sumo sacerdote, verso 17, naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. É maravilhoso. Irmão, olha, irmã, Jesus foi tentado em todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Não há um só pecado que Jesus não foi tentado. E não caiu em nenhum pecado. E por ele não cair em nenhum pecado, ele pôde ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque para ser o cordeiro que tira o pecado, era preciso que o cordeiro não tivesse nenhuma mácula, nenhuma mancha. E nosso Senhor Jesus não teve nenhum pecado. Se ele tivesse um pecado, qualquer que fosse, o menor que fosse, se ele tivesse um pecado, ele não poderia requerer a salvação
na cruz do Calvário. Porque aí Satanás compareceria diante de Deus. Lembra que eu disse que a salvação é um processo jurídico de justiça? Então, Satanás compareceria diante de Deus dizendo: este não pode, porque assim como todos os filhos de Adão, ele também pecou. E um condenado não pode requerer justiça e absolvição para outro condenado. Por isso, Jesus não era condenado, mas se sujeitou a ser condenado na cruz para tirar a condenação dos condenados. E assim livrou. É isso que significa justificação. Ou seja, o condenado foi justificado por um inocente. O inocente assumiu a pena daquele condenado para livrar o condenado. Foi condenado. Glória a Deus. Assim nós temos Cristo, o sumo sacerdote da nossa fé. Ele é o sacerdote. O sacerdote é alguém que é colocado no meio entre Deus e o homem. Era assim a definição de sacerdote do Antigo Testamento. Hoje, o sacerdote, não é? E aqui é um erro que comete a igreja romana, né? O sacerdote, que nem eu sou um sacerdote, eu não sou um sacerdote no sentido do Antigo Testamento, que sou o intermediário entre o homem e Deus. Eu sou um intercessor de oração, mas não sou mais o intermediário, porque o intermediário entre Deus e os homens é o sumo sacerdote Jesus Cristo, homem, está escrito na palavra. Então, meus amados irmãos, santos de Deus, ficamos por aqui hoje, nesta lição super simples, mas ao mesmo tempo muito especial, para que nós possamos compreender fundamentos da nossa salvação e compreender a superioridade de Cristo quanto aos anjos e o sumo sacerdócio de Jesus para com todos aqueles que creem no seu santo nome. Que Deus te abençoe abundantemente e que esta palavra de hoje sirva para abençoar toda a sua fé e fortalecer o seu conhecimento dos fundamentos da fé evangélica, da fé cristã. Graça e paz, que o Senhor te abençoe abundantemente.